Questão 23. No circuito desenhado abaixo, temos 3 pilhas ideais ligadas em paralelo, que fornecem uma DDP igual a 25 volts cada uma delas. Elas alimentam 3 resistores ohmicos, R1 igual a 10 ohms, R2 e R3 igual a 20 ohms. O amperímetro, o voltímetro e os fios condutores inseridos no circuito são todos ideais. As leituras indicadas no amperímetro A e no voltímetro V são, respectivamente, então está aqui ó, o amperímetro e o voltímetro. Então, a gente fez aqui o desenho, redesenhamos para ficar mais simples. Então, vamos identificar aqui. Primeiro, temos 3 geradores aqui ó, que estão em paralelos. Como é que a gente sabe disso? Todos os terminais negativos deles estão ligados no mesmo fio e todos os terminais positivos também estão ligados. Então, eles estão submetidos aqui às extremidades ao mesmo potencial elétrico. Perfeito? O que a gente tem que saber? A força eletromotriz, nesse caso, que o conjunto gera, é equivalente à força de cada um deles. A força eletromotriz, ou no caso a DDP, como a questão forneceu aí, né? Já que é um gerador, mas ele não tem resistência interna, ele falou da maneira mais simples possível. Perfeito? Isso aqui vai gerar uma corrente no circuito, uma corrente I. Essa corrente vai atravessar a resistência R1. Se você observar aqui, olha, a resistência R1, a extremidade dela liga, olha lá, simultaneamente os resistores R2 e R3. Isso implica o quê? Que eles estão em paralelo. Perfeito? Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou calcular logo a resistência equivalente entre esses dois elementos aqui. Ó. Quando eu tenho, olha lá, quando eu tenho 2 resistores com mesma resistência, ou mais, né? Como é que eu calculo a resistência equivalente? A regra geral diz o seguinte, ó, a partir da lei de Ohm, né, a gente tem como deduzir isso aqui, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências, dos valores das resistências. Perfeito? Então, arrumando aqui a casa, eu vou ficar com resistência equivalente igual ao produto dividido pela soma. Certo? Essa regrinha aqui eu posso usar sempre que eu tiver 2 resistências. Ou, nesse caso que os resistores têm mesmo valor, né, as resistências são iguais, eu posso usar essa daqui. Ó. Pego o valor da resistência e divido pelo número de resistores. Se eu tivesse aqui 30 resistores de 20 ohms ligados em paralelo, bastava eu pegar o valor da resistência, que no caso é 20, e dividir pelo número de resistores. Isso tudo vai dar 10 ohms, certo? Então, ó, redesenhando o circuito, ó, eu tenho aqui a fonte, né? Eu tenho a resistência agora R1 ligada em série com a resistência equivalente que eu calculei, certo? R1 está aqui, ó, 10 ohms, e a resistência R2 e R3 em paralelo também vai dar 10 ohms. Portanto, a minha resistência equivalente final, né, eu vou chamar de REQ', vai valer 20 ohms. Por quê? Somei aqui o valor R1, que é 10, e REQ, que vale 10 também. Ó. Aqui, ó, 10, e aqui, que também vale 10. Perfeito? Ora, usando a lei de Ohm, eu tenho que a força eletromotriz, no caso, vai ser igual a resistência equivalente linha, multiplicado pela corrente total do circuito, que é essa daqui, ó, a corrente que sai da associação dos geradores. Perfeito? Então, ó, a força eletromotriz, ou DDP, vai ser 25. Nesse caso aí ele diz que é uma diferença de potencial. Certo? A resistência equivalente eu acabei de calcular, que é 20, isso tudo multiplicado por I. I vai ser igual a 25 dividido por 20, que dá quanto? 1,25 ampere. Perfeito? Então, olhando aqui, a gente já tem a resposta, né? Mas a gente teimoso vai calcular o valor da tensão também. Isso aqui é como se fosse um cano. A corrente elétrica está passando aqui e ela vai encontrar 2 caminhos, ó, 2 resistências para percorrer aqui. Como essas resistências são iguais, é óbvio que essa corrente aqui, ó, ela vai ser dividida igualmente. Certo? Eu vou até chamar essa resistência aqui de, essa corrente aqui de I2 e essa corrente aqui de I3. As correntes vão ser divididas. Tanto o I2 como o I3, vão, né, atravessar resistências de mesmo valor, e aí basta eu dividir a corrente I por 2.
1,25 dividido por 2 dá 0,625 amperes. Esse aqui é o valor da corrente que vai atravessar cada uma dessas resistências. Então veja que com isso eu já tenho como calcular a tensão aqui no meu voltímetro. Vou pegar só aquele trecho ali e redesenhar. Olha lá. Eu tenho uma resistência R3 que vale 20 ohms. Eu tenho aqui ligado a essa resistência um voltímetro, né? Ele vai calcular a DDP aqui. E eu tenho a corrente que vai entrar nessa parte do circuito, que eu chamei de I3, que vale 0,625 amperes. Ora, como é que eu vou calcular então? Usando a lei de Ohm, né, a tensão que vai estar aqui, essa tensão V ou U, como quiser, vai ser o valor da resistência R3 multiplicado pela corrente I3. Então, ó, R3 vale 20, I3 vale 0,625. Quando eu multiplicar isso tudo, eu obtenho 12,5 volts. Perfeito? Então, a resposta ali ó, já está prontinha para a gente. Letra D. Corrente que passa num perímetro 1,25. E a tensão apenas, né? Olha lá. A tensão aqui, ó, se você observar, essa caixinha aqui que representa a tensão, os fios do voltímetro estão ligados na extremidade de R3. E foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. Olha o nosso voltímetro aqui, ó. Uma parte ligada num lado, outra parte ligada no outro, esquerda e direita. Perfeito?